que o Piancó PB está aqui na residência de Francisco de Paulo, conhecido como Chico Jó, e estamos aqui hoje para poder narrar um pouco da sua vida como artista plástico dessa cidade e dentre outros projetos da qual mesmo participou. Chico Jó, como iniciou essa sua carreira artística dedicada à arte, à cultura em nossa cidade de Piancó e como artista plástico? Bem, Pedro, eu devo dizer que o artista, ele já nasce feito. Não se faz o artista, ele já vem pronto, ele já vem feito. Apenas o ambiente é que vai dar a esse artista condição ou não, principalmente o ambiente social, é claro, de ele se expressar. E aí é onde surge a profunda e imoral desigualdade social com relação aos artistas, apesar de termos um Ministério da Cultura que dá toda a cobertura aos grandes projetos dos artistas, mas temos políticos irresponsáveis, representantes canalhas que muitas vezes enganam a população em detrimento justamente dos direitos, dos legítimos direitos do exercício da cidadania para principalmente a inserção na cultura e receber do governo federal os recursos suficientes para a promoção cultural. No meu caso, eu devo dizer a você que não estou fazendo autoelogio, mas devo dizer que, e aqui eu reforço aquele princípio de que artista é aquele que sofre sorrindo. Eu enfrentei toda espécie de desencontros na vida de pobreza. Perdi meu pai eu ainda aos 8 anos, e numa situação de desfavorecimento financeiro. Mas, como eu bem lhe disse, o artista ele enfrenta qualquer situação, porque uma das coisas que caracterizam o artista é a capacidade de superação. O artista enfrenta em qualquer campo das artes dificuldades que ele mesmo, por ser artista, ele supera com empenho, com garra, como foi o caso de Paulinho, meu filho aqui, que fez referência às dificuldades encontradas no município, que perto já dos 300 anos, ainda não revelou maturidade cultural suficiente para lutar por aqueles que expressam cultura aqui. Então, eu tive de me superar, senti o pendor artístico logo cedo, fui letrista aqui em Piancó, eu sou justamente a continuação de Nivaldo Amorim, com quem eu aprendi a pintar letreiros em Piancó. Graças a Deus ganhei muito dinheiro com isso, porque eu me destaquei na habilidade de desenhar, de pintar letreiros e outras peças de arte, porque eu aproveitava justamente esse talento e, movido pela necessidade financeira, eu tinha de agir com responsabilidade artística e cultural para que eu tivesse justamente o reconhecimento tanto de Piancó como da região. E como eu era único na época, eu, graças a Deus, fui muito favorecido com isso. Agradeço a todos que me deram a preferência. Isso fez com que eu aliviasse, eu desse à minha mãe condições favoráveis para que ela tivesse uma vida melhor, e me sinto recompensado por isso, em ter expressado a arte num momento em que era até mais difícil de um artista se fazer pelas grandes dificuldades, até por ausência da mídia, como acontece hoje. Nós temos todas as possibilidades, mas graças a Deus eu consegui
um nome artístico, graças a Deus. Quando você iniciou seus trabalhos com as charges, porque lembramos muito bem os gibis, as críticas sociais que você fazia num pequeno folheto em forma de charge. Eu digo que a charge é justamente uma das melhores formas de expressar a crítica. A crítica principalmente a políticos, a costumes, a movimentos. E como nós não dispunhamos na época lá pela década de 70, de 80, de 60 mesmo aqui em Piancó, do século passado, então nós nos valíamos de todos os recursos para suprir justamente aquelas dificuldades. E a charge, como sempre foi um meio muito forte, por sinal eu tenho várias charges que expressaram muito bem, por exemplo, no jornal, um dos primeiros jornais de Piancó, Piancó no Momento, que parte de uma ideia de vários grupos aqui, de vários intelectuais aqui que queriam expressar essa realidade. Olha, enquanto eu me refiro aqui ao Piancó no Momento, rodado no stencil, no mimeógrafo, você hoje dispõe do Piancó PB, da TV online Piancó PB, com todo o aparato técnico de agora. Então, aqui está, nós estamos a estabelecer um confronto com aquela época em que eu era chargista e também articulista do jornal Piancó no Momento, rodado no mimeógrafo, com stencil, enquanto hoje aqui eu estou sendo entrevistado em plena tecnologia pelo Piancó PB, que dispõe de todos os recursos para a comunicação social. Como você vê hoje a cultura em Piancó? Eu devo dizer que Piancó é, de certa forma, cristalizado culturalmente, porque um dos aspectos que marcam o atraso crônico de Piancó, talvez o mais significativo, eu devo dizer, o mais significativo deles é justamente essa inércia cultural, essa indiferença cultural. Eu devo dizer, nós estamos em 2014. Eu tenho, por exemplo, o projeto Músicas de Fé e Reflexão. 2 músicas dele foram divulgadas hoje na Nativa, na Rádio Nativa, daqui de Piancó, por ocasião da entrevista de Paulinho lá. A música Cobre-me, Senhor, com teu manto, e Jesus Nazareno. Eu que entendo, sei muito bem o que é isso, o que é compor, devo dizer que poucas músicas neste país estão no nível dessas que foram divulgadas hoje numa rádio comunitária aqui em Piancó, na Rádio Nativa, e de tantas outras que eu tenho em meu projeto. Mas, por exemplo, elas não estão na televisão. Nós estamos num país de papagaios. Eu sou um dos maiores críticos desse país, idiotizado onde eu nasci, em que, por exemplo, músicas como as minhas, que eu tenho consciência, sei o que estou fazendo, entendo disso, conheço muito bem a composição musical, e então eu fico indignado com isso, porque nós estamos num país em que a mídia, ela simplesmente atropela o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, para inserir nela mesma, a exemplo de uma Globo da vida, certas idiosincrasias próprias deles, que querem que nós absorvamos tudo isso como se eles fossem os legítimos donos da verdade. Não é assim. Eu aponto o dedo para qualquer canal de televisão e qualquer outro espaço midiático deste meu país, e digo que, antes de tudo, eles têm de respeitar talentos. Eu não quero fazer elogios a mim mesmo, apologia à minha pessoa,
Mas se digo que qualquer um do Brasil, por exemplo, na área da composição musical, ele me respeite. Eu aponto o dedo assim. Eu digo assim, um pouco rasteiramente: olha lá, cara, se você é compositor, cuidado para você não dizer eu sou bom e você andar de sapato altos. Eu digo assim porque minhas músicas, eu tenho convicção da arte delas, da mensagem, e sei que, por exemplo, se eu estivesse num país como a Alemanha, como a França, como a Itália, como a Finlândia, como a Noruega, seria sucesso absoluto. Mas eu estou num país em que o campo midiático influencia justamente aqueles que, a exemplo aqui de Piancó, ainda faltam aprender o que é cultura. Chico, explique para os piancoenses que poucos sabem que você foi o idealizador e artista plástico da bandeira do nosso município, da qual vai se eternizar, da qual nenhum prefeito ou prefeita que passar no futuro poderá dizer esse desenho, essa pintura, esta arte vai ser rasgada e vai fazer outra, que eternizou mesmo em nosso ser piancoense. Como foi para você idealizar essa arte? É motivo de grande satisfação. Eu devo ressaltar aqui a figura do prefeito Dr. Edvaldo Leite de Caldas na época, talvez lá em 1997, eu não sei, mas isso nós veremos depois, quando eu participei de um concurso e minha bandeira foi aprovada. Isso é muito gratificante porque eu estou inserido, faço parte da história de Piancó, e esse orgulho de eu ter concebido a bandeira e tantas outras coisas em Piancó, ele não é meu. Ele é de minha família e de todos os piancoenses, porque isso, Pedro, justificou ainda mais o título honorário de cidadania honorária piancoense que eu recebi. E aqui eu reforço o meu agradecimento ao vereador da época, José Azevedo, todos os vereadores que por unanimidade aprovaram o projeto naquela época, e também os de agora que me entregaram o título, como você bem viu lá. E, por exemplo, a bandeira, eu procurei expressar na bandeira, na simbologia da bandeira, tudo aquilo que reflete significados do ambiente de Piancó, significados no campo social, no campo cultural, no campo histórico, no campo humanístico, no campo artístico, no campo ambiental. Enfim, eu tentei na bandeira conjugar elementos artísticos que expressassem em síntese a identidade de Piancó. Você poderia explicar para os leitores cada significado do algodão, do índio, do rio, dos traços da bandeira para cada um? De um modo geral, a bandeira ela expressa a fé de Piancó, ela expressa as riquezas predominantes de Piancó no campo da agricultura, como o algodão, como a carnaúba, que sempre constituiu um dos recursos, a pecuária, o milho. Ela expressa também, com o índio que está na bandeira, constitui uma homenagem a Piancó, ao índio Piancó, pela sua integridade moral, porque era justamente um exemplo de idoneidade. Ela também expressa a nossa fé, porque Piancó, o povo de Piancó é muito acolhedor, apesar de ter assim
certo comportamento passivo, mas na questão afetiva é um povo altamente sentimental, e essa é uma das razões que me prendem a Piancó. Além de ter aqui os restos mortais de meus pais, eu também me prendi a Piancó por essa afetividade, pelo carinho que Piancó demonstra à minha pessoa. Não tenho inimizades, critico a situação de Piancó sempre para o bem. Se eu critico qualquer pessoa de Piancó, é pelo bem dela e de Piancó. Se alguém, por exemplo, se ressente com alguma crítica minha, acaba compreendendo e me respeitando neste ponto, porque sabe que eu estou justamente lutando pelo bem de todos. Então isso, eu agradeço demais essa compreensão de Piancó, porque todos os piancoenses me compreendem, sempre nesse ângulo de que eu me preocupo com o bem-estar de todos. Qual a solução que você daria hoje para o novo secretário de Cultura, João, não despertar de novos talentos, do qual ele já vem demonstrando em algumas situações, o resgate da cultura em Piancó, em algumas coisas? Como ele deve ampliar a cultura local, valorizando os artistas plásticos? Aliás, sobre João Leite, que é uma figura de destaque nacional e até internacional, eu fui um dos que, na campanha, quando eles levantavam a hipótese de eu vir a ser secretário de Cultura de Piancó, eu cheguei a expressar e continuo com esse pensamento de que eu renunciaria a esse cargo em favor de João Leite. Eu poderia até aceitar outro cargo, mas por que eu renunciaria o cargo de secretário da Cultura se me fosse oferecido para João Leite? Porque eu via e vejo em João Leite a pessoa certa, ideal, tanto pela capacidade cultural e artística que tem. Eu vejo o João como a pessoa certa para estabelecer exatamente esse elo de que Piancó tanto precisa hoje, porque o espaço de João como integrante da Orquestra Sinfônica da Paraíba e do quarteto de que ele faz parte, enfim, todo o âmago de influência cultural de João Leite é primordial para que em Piancó aconteça justamente essa conjunção. E aí eu renunciaria, porque minha mente não aceitaria que João ficasse numa posição secundária com relação a essa influência que ele tem. Seria um contrassenso. Então, por exemplo, eu poderia ser aproveitado em qualquer outra área, contanto que João se tornasse justamente esse traço de união entre Piancó e toda a área em que João tem influência cultural. Sua mensagem final aos leitores do Piancó PB. Pedro, eu devo dizer que você vive um momento único. Você vê que há pouco nós estávamos traçando aqui um comparativo entre o jornal Piancó no momento em que eu fui chargista e articulista, e hoje você goza desse privilégio. Quer dizer, são dois extremos aqui, agora, nesse momento. Então, por exemplo, Chico Jó e todos aqueles que participaram do Piancó no momento da revista Realidade, como é o caso de Antônio da Revista, que por sinal adquiriu a alcunha Antônio da Revista. Quer dizer, nós todos, nós contribuímos para mostrar a Piancó e a Paraíba e ao Brasil de que nós existimos aqui, de que nós somos seres, atores culturais. Então, quanto ao Piancó PB, eu devo deixar minha mensagem num ano muito tenso, que é um ano de campanha eleitoral,
para presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual e governador, eu devo te dizer que você deve saber aproveitar esse momento, porque o seu site, ele se tornou uma referência. E quando você chega a esse ponto, sua responsabilidade é muito grande, porque você simboliza justamente uma comunidade intelectual que quer exercer a cidadania, quer manifestar seus direitos, quer cobrar seus direitos, e você tem aberto esse espaço. Porque, por exemplo, como eu acabei de dizer que minha luta é pelo bem de todos, a sua luta também é. Eu sei de vários casos em que você tem criticado, tem percebido falhas na administração de Piancó, que muitas vezes não decorrem de culpa dos próprios operadores da administração, porque, como você bem sabe, o processo é muito complexo, mas às vezes também depende de culpa deles, por descaso, por indiferença, por, digamos assim, até por conflito contra a oposição, pela rixa política que é comum em Piancó. E o que foi que você fez com o Piancó PB? Você hoje se tornou justamente aquele ponto de referência que tem de ser considerado por todos os blocos políticos de Piancó, porque você simplesmente está prestando um serviço em prol de Piancó. Quem estiver errado, que procure se consertar. Quem estiver cometendo erros, que procure corrigir tais erros. Porque, afinal, o que o Piancó PB quer é simplesmente o bem de Piancó. Nós somos, digamos assim, guerreiros. Digamos assim, não. Nós somos realmente guerreiros de Piancó. E eu devo dizer a você que eu estou pretendendo criar o movimento social em Piancó, o movimento na luta pelo bem de Piancó. Nesse movimento só entrarão pessoas que realmente tenham o perfil sério e que realmente desejem lutar pelo bem de Piancó, como é o seu caso. Eu espero que esse movimento, na luta pelo bem de Piancó, vindo a ser criado, você seja justamente um dos elementos, quem sabe, poderá ser até um presidente. Será uma honra para nós, porque você já tem todo o perfil de lutar pelo bem de Piancó, como tantos outros aí. O Piancó PB despede aqui diretamente deste momento, deste encontro, com a presença magnífica de Chico Jó.